Beleza, família? Bora pra análise dos jogos desse domingo, beleza? Tem muitos jogos bons, muita coisa boa pra gente analisar e pra gente poder... Beleza, rapaziada? Pra quem não me conhece, me chamo Felipe Costa, mais conhecido como Betting Tips. Tem um grupo no Telegram com mais de 4.000 pessoas que formam comigo diariamente. Se você quiser também participar, vai ter um QR Code aqui na tela. É só você apontar sua câmera que você vai cair pra dentro dele. É de forma gratuita, você não paga nada. Lá você consegue pegar todos os palpites que eu mando aqui, todas as análises que eu faço aqui, eu deixo pronto os bilhetes. Só você copiar e colar, já vai abrir o bilhete pronto, beleza? E sem enrolação, bora pro vídeo. Esse domingão, dia 27, temos Premier League, jogo do Liverpool contra o Tottenham. Liverpool, líder do campeonato, certo? Pagando aí 1,25 pro Liverpool, bem esmagadinho a odd, 6 pro empate e 11 pro Tottenham. É isso mesmo, vamos olhar aqui. O Liverpool, que é praticamente campeão, né? 79 pontos aí, 12 pontos à frente do Arsenal, faltando 4 rodadas. Muito difícil. Para entregar isso aqui, rapaziada, tem que ser um desastre total. O Arsenal, que apesar de estar em segundo lugar aqui, eu acho que vai focar mais na Champions League, né? Eles estão na semifinal da Champions League, passaram aí pelo Real Madrid, passaram como um trator em cima do Real Madrid. Mas vamos lá para essa partida aqui. Essa partida aqui, rapaziada, acredito muito na vitória do Liverpool, beleza? Mas está muito esmagadinha aqui. Se você quiser pegar a vitória do Liverpool, mais 1,5 gols na partida, tem muito valor, certo? A gente vai pegar aqui os últimos jogos. A gente vai pegar os últimos jogos aqui do Tottenham jogando fora de casa. Tottenham muito ruim. Se a gente for pegar aqui, o Tottenham está em... Tottenham está em 16º colocado com apenas 37 pontos. Vem fazendo uma temporada fraca. Acredito nessa vitória aqui do Liverpool, beleza? O Liverpool, rapaziada, que jogando em casa, ele das últimas 10 partidas da Premier League, ele venceu 7, empatou 2 e perdeu só uma partida. Lembrando que ele foi eliminado aqui, né, pelo PSG jogando em casa. Então, foi triste. O Tottenham, que perdeu aqui as suas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das últimas 7, perdeu 5 jogando fora de casa. Perdeu aqui pro Wolverhampton, perdeu pro Chelsea, perdeu pro Fulham, perdeu pro AZ aqui também. Então, tá triste a vida do Tottenham, beleza? Acredito muito aqui numa vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols na partida. Nas últimas 10 partidas do Liverpool jogando em casa, 8 bateram mais de 1,5 gols. Então acredito numa vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols na partida. Ao meio-dia e meia temos também Forest contra Manchester City pela Copa da Inglaterra, semifinal também. O vencedor daqui vai pegar lá o Crystal Palace ou o Aston Villa na final. Lembrando que aqui eu acredito muito, 1,7 pagando para a vitória do City, 4,75 para o Forest e 3,8 para o empate. Acredito muito nesse jogo aqui. O que eu quero para esse jogo? Dupla chance para o Manchester City. O Manchester City pode estar na fase que for. Eu acho ele superior. O elenco, né, contra o Forest, eu acho que ao longo prazo aí de 10 aí, ele venceria pelo menos aí umas 6, 7 vezes. Dos últimos jogos, né, do City, ele venceu 4, empatou apenas uma nos últimos 5 jogos. E dos últimos 5 jogos do City, 4 bateram 1,5 gols. E só uma que ficou 0-0 aqui, que foi o clássico, né, contra o United. Quem for mais ousado, pegar uma vitória um dos tempos do City, tem valor. Pegar 1,5 é para mim a melhor entrada para essa partida. E dupla chance para o Manchester City. Beleza? O Manchester City aí que para mim é favorito nessa partida. Só que é semifinal. Não tem como, tudo pode acontecer. Mas eu pegaria a dupla chance para o City ou 1,5 gols na partida, beleza? Às 10 horas da manhã temos um jogaço entre Inter de Milão e Roma. Pagando aqui 1,72 para Roma, 3,8 empate e 4,75 para Roma, certo? O que eu quero para essa partida? O que é muito bom nessa partida aqui? Se a gente for pegar os confrontos, né, deles aqui, a Inter de Milão, das últimas 5, venceu 4 e perdeu apenas uma, mas das últimas 4 consecutivas venceu aqui por 2-0, 1-0, 4-2 e 1-0. Então nessa partida aqui, acredito muito numa chance dupla para a Inter de Milão. 1,5 gols na partida tem muito valor também, muito valor, porque se a gente for pegar aqui jogando em casa, 1, 2, 3, 4, 5 das últimas 5 partidas, bateu. Lembrando que esse jogo aqui foi pela Copa, né, da Itália. O Milan, né, eliminou a Inter de Milão, bateu 3-0 neles.
Eles foram eliminados. Pela classificação, a Inter de Milão é o primeiro colocado com 71 pontos. Em segundo colocado, a Napoli está com 71 pontos também. Então eles não podem nem pensar em perder, porque a Napoli pega o Torino em casa, então tem muita chance de vencer. Então eles não podem dar esse mole, porque eles já foram eliminados já da Copa da Itália lá. E se der mole aqui, podem perder também o campeonato. Eles que estavam muito à frente e a Napoli encostou. Então eles não podem nem pensar, sonhar em perder essa parte. Então pode pegar 1.5 gols, tem muito valor. Ambos marcam, tem muito valor. Se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos aqui, os últimos jogos, né, da Roma, ela fez gol nos últimos 5 aqui, ó. Marcou aqui também contra a Juventus, marcou contra a Roma, marcou contra a Cagliari, marcou também contra o Atlético Bilbao. Marcou também contra o Empoli. Então ele vem fazendo gols com frequência fora de casa. Então acredito que eles deixam o seu golzinho. Então por isso que o ambos marcam aqui fica muito forte. Porque eu acredito que eles vão deixar o golzinho deles pelas estatísticas aqui, né? É um time que sempre deixa seu golzinho fora de casa, dentro de casa. E vai jogar contra a Inter de Milão, que é a favorita, jogando dentro de casa, brigando pelo título. Acredito que eles também vão marcar. Então vem muito forte o ambos marcam nessa partida. Acredito que a Inter vença pelo menos um dos tempos, possa vencer o jogo, e 1.5 gols nessa partida tem muito valor também. E o ambos marcam, pelo que eu mostrei para vocês aqui, tem muito valor. Se a gente for olhar os cartões aqui, a média baixa, 2.35 para Roma, 1.71 para Inter de Milão, 4.1 esperado para o jogo. A média aqui de escanteios das duas equipes, muito interessante. O jogo inteiro aqui da Roma, 5. E pro jogo inteiro aqui da Inter de Milão, 5. 10 esperado pro jogo, então você pode trabalhar no 6,5, 7,5, 8,5, tem muito valor também, beleza, rapaziada? Pelo Campeonato Brasileiro, às 6,5, temos Palmeiras contra Bahia, pagando 1.6 pro Palmeiras, ó, dizia muito boa, 4.1, empate, 5.5, vitória do Bahia. Acredito muito, rapaziada, nessa partida aqui, uma vitória do Palmeiras, tá? Você pode pegar aqui, vitória um dos tempos do Palmeiras, muito bom mesmo pela ótica que tá. Enfrentando o Bahia, que tomou um atropelo na última rodada contra o Cruzeiro. O Cruzeiro sobrou, mas sobrou. O Bahia não conseguiu dar 4 finalizações direito no gol nessa partida aqui. E o Palmeiras vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas em casa. Palmeiras que é muito forte jogando em casa, venceu lá na Bolívia, na altitude, um jogo que muitos desacreditavam que o Palmeiras não ia ganhar pela altitude, pelo Bolívar, né, pelas últimas trajetórias do confronto dos dois, e mesmo assim o Palmeiras foi lá, abriu 2-0, tomou um empate e depois fez 3-2, então ele vem com muita moral para essa partida pro Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que hoje é líder do campeonato, tá com 13 pontos, Flamengo vem atrás aqui, Bahia está em 13º colocado. Então para essa partida aqui, tropa, não tem muito o que fazer. É vitória do Palmeiras, quem quiser pegar, vitória é um dos tempos do Palmeiras, 1.5 gols na partida também tem muito valor. Se a gente for pegar aqui a média de cartões, 4.7, e quem vai apitar, o Pereira Sampaio, tem uma média alta de cartões, 5.4. Então você pode pegar aí, tem muito valor, cartão para um dos lados, para os dois lados, né? Ambos tomar cartão. Você pode pegar aí mais de 3.5 cartões também nessa partida, que é muito interessante. Se a gente for pegar aqui os últimos confrontos, os últimos 3 confrontos, 2-1 Palmeiras, 2-0 Palmeiras, 1-0 Palmeiras, 1-0 Bahia, né, em 2023 e 0-0 aqui. Então as últimas 3 confrontos, né? O Palmeiras venceu 3, levou a melhor. Por estar jogando em casa aqui não tem nem o que falar, né, tropa? Então, vitória do Palmeiras, vitória um dos tempos do Palmeiras, 1.5 gols. Se a gente for olhar aqui também a média de escanteio alta, o Palmeiras tem muito escanteio dentro de casa, média de 6 escanteios por partida. Então você pode trabalhar em cima disso aí também, pode pegar mais de 6.5 aqui escanteios na partida, tem muito valor. Estevão para chutar no gol, Estevão todo jogo vem marcando e vem chutando no gol. Fez gol também lá contra o Bolívar também na última rodada aí que lá na Libertadores. Tem muito valor chute ao gol do Estevão. Certo? Às 18h30 também tem o jogo entre Cruzeiro e Vasco pelo Brasileirão. Por que eu peguei esse jogo aqui, tropa? Esse jogo tem muita tendência a gols. Por quê? Os dois times estão na pior fase, muito ruim, muito ruim. O Vasco não consegue ganhar direito, apesar de ter o Verratti, que mete muito gol. O Cruzeiro perdeu pro Palestino agora pela Sul-Americana. O Cruzeiro que não marcou, não fez nenhum pontinho nas últimas 3 rodadas, é o último colocado, né, na Sul-Americana. Venceu, né, a última rodada, venceu do Bahia, venceu por 3-0, né, do Bahia na última rodada, mas perdeu pro Bragantino fora de casa, perdeu pro Palestino, perdeu para esse time aqui, Mushuc Runa,
Time, time horrível, não precisa nem falar. E o Vasco também não consegue um bom resultado. O Vasco jogando fora, perdeu pro Ceará, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Flamengo. Ganhou aqui do Nova Iguaçu, mas não era o brasileiro. E empatou aqui com o Melgar. Então, Topa, para esse jogo, eu vejo muito valor em over 1.5 gols. Se a gente for pegar aqui as últimas 7 partidas das duas equipes, as 7 bateram mais de 1.5 gols, certo? Cruzeiro que vem numa mini crise aí, porque o Léo Jardim não consegue fazer o time jogar. O Dudu já falou na última entrevista que não sabe por que tá no banco. O Gabigol também tá no banco. Colocou os medalhão tudo aí no banco e o time não consegue engrenar. O único jogo bom, deu aquele lapso de qualidade, foi contra o Bahia. Conseguiu jogar bem, Caio Jorge fazendo gol. Mas fora isso, tropa, o time não rende, o time não consegue jogar. Lembrando que essa partida não vai ser no Mineirão, essa partida vai ser lá em Uberlândia, vai ser em Minas também, mas em Uberlândia. Então acaba que equivale um pouco às forças. É um jogo que você pode pegar 1.5 gols, que para mim tem um extremo valor. Cruzeiro que está em 7º colocado e o Vasco em 9º. Ambos os times com 7 pontos. Então eu vejo um jogo muito aberto mesmo, um jogo para gols. Média de cartões aí 4.2. Quem vai apitar esse jogo aí é o Rodrigo Klein, Rafael Rodrigo Klein, que vai ter a média de 4.8 cartões por partida. Média de escanteios aí esperado são de 9.5 escanteios na partida. Então você pode pegar aqui nesse jogo aqui, ó, vitória de um dos times. Eu acho que esse confronto não fica empatado, muito difícil ficar empatado, tendo em vista a necessidade dos dois times de vencer. Acredito que os dois times vão jogar, vão ir para frente. E como vai ser em campo neutro, vai ser em Minas Gerais, mas vai ser em Uberlândia, não vai ser no Mineirão, vai ser em meio neutro, eu acho que as forças acabam se equilibrando. O Vasco também que tem um Verratti que pode fazer muita diferença. Então acredito em over 1,5 gols, que tem muito valor pelas estatísticas, e vitória de um dos times. Acredito que não acaba empate nessa rodada. Beleza, tropa? Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Achei esses jogos aí os melhores pra gente poder trabalhar nesse domingo, certo? Quem ainda não me segue no Instagram, corre lá no meu Instagram, @BeringTips. Me segue lá, tá tendo um sorteio de banca toda semana, certo? Se você quiser participar, é só você comentar a palavra-chave lá no Rios que eu postei. Se você quiser fazer parte também, pegar todas essas dicas já pronta no bilhete, coloca o seu telefone no QR Code que está aqui na tela, cai pro meu grupo do Telegram. Lá você vai conseguir pegar todas essas entradas, bingo, entrada de valor, esses palpites que eu mando aqui, eu monto todos no bingo, deixo pronto, você só vai precisar copiar e colar, clicar, já vai abrir o bilhete pronto. Certo, rapaziada? É isso que temos para hoje, até a próxima e tamo junto!